Seja bem-vindo a mais um episódio do Coluna Sem Neura, o seu podcast de qualidade, com uma informação numa linguagem que você consiga entender, exatamente porque você conhecer os detalhes da sua doença ajudam no sucesso do tratamento, na sua conscientização, enfim, em toda essa experiência que você tem quando você tem um problema da coluna vertebral. E aí, normalmente, a gente sempre vem discutindo com alguns especialistas, né, que me ajudam a montar, né, todo esse raciocínio, desmistificando a ideia de que a doença da coluna não tem tratamento, ou quando eu preciso de cirurgia, ela é sempre complicada. Mas nada melhor do que quem já passou por isso daí, exatamente para compartilhar um pouco dessa história. Então, hoje eu trouxe, né, o Ebenezer aqui para conversar comigo. No início, obviamente, ele é de Linhares, né? Então a gente teve uma relação médico-paciente, mas hoje nós já temos quase um ano da cirurgia, né, que foi feita em dezembro. A gente se transformou em amigos, né? Então, primeiramente, Ebenezer, obrigado pela sua presença, obrigado por você sair lá de Linhares e vir dividir um pouquinho da sua história com a gente, né? Mas eu queria, primeiro, que você contasse um pouquinho da sua história, quem é você, exatamente para mostrar que, assim, a doença da coluna, ela é plural. São várias pessoas de vários tipos, de várias modalidades, de várias realidades que pegam isso daí. Para a gente ir discutindo. Primeiramente, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Por nada, um prazer para mim estar aqui. Posso fazer uma correçãozinha? Claro. É porque meu nome é Ebenezer. Ebenezer, pronto, olha só. Tem um ano que eu estou te chamando errado. Eu acho que eu falei no início lá, mas... Pronto. Mas sem problema. Não precisa nem cortar isso não, tá, gente? Deixa que eu vou lembrar disso. E até porque normalmente quando se escreve o nome, escreve sem acento, né? Mas, pronto, assim, então é por isso. A identidade é Ebenezer. Ebenezer. Mas vamos lá. Bem, eu sou de formação evangélica, né? Eu sou pastor batista já há mais de 30 anos e tem mais ou menos uns 10 anos que eu fui diagnosticado com uma hernia de disco, né? Eu já fazia atividades físicas, né? Já tem 20 anos que eu faço atividades físicas assim, rotineira, e inclusive o meu médico aí na época, quando detectou isso, pediu que eu trocasse a academia, eu fazia natação e academia, trocasse musculação por pilates, continuasse com natação, e fiz isso, e foi um achado para mim. O pilates realmente resolveu. Eu já estava com dificuldades, assim, quando eu fazia uma viagem de Linhares para cá, eu já tinha que ficar procurando depois um lugar para, assim, um jeito de sentar e tal, já estava me trazendo algumas dificuldades, e com o pilates, realmente, isso foi resolvendo. Quando eu comecei a fazer, tinha algumas coisas que eu nem conseguia fazer, que doía muito a coluna, depois foi melhorando e resolveu. Não tive mais dificuldade a partir daí. Bem, assim, uma outra crise, mas uma coisa, uma coisa muito rápida, que se resolvia com menos de uma semana e tal. Mas aí eu não sei o que aconteceu, não sei precisar o que. Tem alguns eventos que eu percebo que foram se acumulando, né? Nos dias, em outubro do ano passado, né? Mais ou menos um pouco antes de outubro e tal, entrando pelo mês de outubro. Que foi, por exemplo, uma situação que eu fui ajudar a arrumar umas coisas lá na igreja, eu peguei ajudei a pegar um armário muito pesado e tal, eu senti que ali deu uma dificuldade. Depois, um momento que eu fiquei muito tempo sentado, cuidando de um cachorrinho que a gente tinha, até morreu recentemente, e isso, assim, a outra situação na igreja também, de ter puxado um móvelzinho para subir uma rampinha, em vez de empurrar, eu puxei, né, senti também. E eu acho que eu fui acumulando algumas coisinhas assim, e o fato é que eu comecei a sentir muita dor. Aí procurei um ortopedista que já me acompanhava em Linhares. Ele me pediu uma ressonância. Quando foi para levar essa ressonância, eu já não fui.
Eu já estava imobilizado em cima da cama, minha esposa foi lá, levou a ressonância, ele fez uma chamada de vídeo comigo e tal, e aí falou da necessidade de um procedimento, né? E a gente foi fazer isso, mas eu tive uma dificuldade grande, que eu tive um tempo que eu tive que ficar internado, uma série de situações ali, até de contratempos que aconteceram e tal, e isso me trouxe uma dificuldade muito grande em outras questões, o fato de ter ficado internado, tomando muita medicação, eu tomei morfina e tal, né, e aí uma série de coisas alterou a pressão, eu nunca tive problema de pressão alta na minha vida, nunca tive. Aí saí do hospital com 3 medicações. E aí isso tudo assim foi complicado. Tive um momento muito difícil mesmo para mim no hospital. Acho que eu nem cheguei a comentar isso com você, mas assim, eu achei que estava morrendo realmente. Depois me comentaram que eu fiquei a um passo do tubo, né? Porque os meus batimentos cardíacos foram a 30 e a pressão mais de 15. Então, um negócio completamente estranho, né? E aí tiveram que todo mundo naquela noite, uma noite entrando pela madrugada, todo mundo que estava de plantão lá foi no meu quarto, foi uma confusão tremenda lá, mas graças a Deus depois eles conseguiram encontrar lá, no meio daquela situação toda, tendo que fazer exame de sangue e tal, e coletar sangue, e aí, né, estabilizou e tal, continuei ali, mas aí o procedimento proposto não deu certo. No primeiro momento parecia que sim. Eu saí andando no hospital, então comecei a receber as pessoas que iam na minha casa, todo mundo muito alegre, achando que tinha resolvido. Comecei a fazer até algumas coisas já também, pude ir à igreja novamente e tal, mas passaram poucos dias, 2, 3 dias, voltou e aí foi ficando complicado. E aí foi quando eu procurei, né, um outro profissional, o Dr. Ângelo Linhares, um neurocirurgião, e que me indicou, né, você. E, assim, ele foi muito, muito atencioso com a gente, comigo e minha esposa, mas por umas situações lá em relação ao plano também, que não daria para ele fazer lá em Linhares, e aí não apenas indicou, né? Ele fez o contato com você, me falou num domingo de manhã, ele me ligou para minha casa para dizer, olha, já está tudo certo lá, e eu entrei em contato com você naquele mesmo domingo, para segunda-feira já estar aqui, né? E aí realmente, né, teve toda uma dificuldade ainda, que é esperar o momento de liberação de cirurgia pelo plano, né? E com isso eu fiquei de outubro a dezembro nessa luta, né? Início de dezembro, quando você fez a cirurgia, eu lembro que você tinha me prometido uma coisa. Eu não prometo muito mais, eu prometo que você vai sair lá da cirurgia sem dor, né? E de fato foi o que aconteceu. Eu ainda fiquei com o pé atrás, ainda como eu tinha tido o primeiro procedimento, tinha acontecido. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Tinha acontecido de parecer que estava tudo certo, e depois voltar. Mas, assim, depois eu vendo que realmente eu não tive mais esse tipo de dificuldade. Claro, eu estou tentando seguir as suas orientações também, né, em tudo, sem exagerar em nada, né, indo passo a passo, aquilo que dá para fazer. Mas, graças a Deus, realmente se resolveu. Então a gente vai pegar o gancho um pouquinho da história do Ebenezer, que agora eu aprendi, para a gente entender um pouquinho da evolução natural da doença. Isso é interessante. Por quê? Você com 10 anos de história, a gente vem com altos e baixos. Então o nosso organismo, ele tem um mecanismo de tentar reparar as coisas. Então, eu vou pedir para a equipe deixar uma imagem aqui, só para vocês entenderem um pouquinho da hérnia de disco. Quem acompanha a gente aqui já entende já o que é hérnia de disco, a gente já discutiu alguns termos para a gente poder ver. Só que o nosso organismo, com o passar do tempo, ele tenta cicatrizar uma agressão. E aí, a hérnia de disco ela vai tendendo a ficar mais calcificada, mais fibrosada e mais dura. Só que ela está ocupando um lugar que não é para ela ocupar. E quem estava sofrendo era
um nervo importante que vai para a perna direita, que era o motivo pelo qual você estava tendo todas aquelas descompensações. Só que o que acontece? O processo natural do envelhecimento já faz a gente perdendo massa muscular. Então, mesmo a gente fazendo atividade física, no seu caso, a natação, o pilates, trabalhando postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade, existe uma coisa que é a nossa personalidade. E aí quem envelhece é a carcaça presa nessa personalidade. E aí, quando você executa uma tarefa motora, que essa personalidade acha que você é capacitado, o corpo tenta executar. E aí, dependendo do afã do momento, tá aquele sangue quente, você vai fazer. E às vezes é um detalhe besta, que é o suficiente para você machucar um pouquinho, depois você machuca outro pouquinho, só que já é um nervo machucado. E aí, às vezes, é o suficiente para descompensar. E aí, quando a gente monta o raciocínio clínico para a gente pensar no que fazer, e aí entra a questão até do medo de operar, né? Porque, óbvio, infelizmente aqui no Espírito Santo existe esse medo absurdo, e eu até entendo por conta da história da cirurgia da coluna no Espírito Santo, de que, nossa, precisou operar da coluna, tadinho, independente da técnica, acabou tudo. E hoje a gente sabe que não é bem assim, tá? Durante muito tempo foi assim, porque a tecnologia faltava, só que com o aparato tecnológico que a gente tem hoje, a gente consegue ter alguns detalhes, sem eu nem encostar a mão, que são muito engrandecedores. Então eu consigo saber o aspecto do nervo, do disco, das articulações, se tem calcificação, se não tem calcificação, se o nervo está sofrendo ou não com a eletroneuromiografia. E aí eu vou somando informações para a gente definir, primeiro, se vale ou não a pena operar, qual a técnica que a gente vai usar. Por quê? Na vigência de um quadro de dor, qual é o problema quando você opta por tratar a dor? A dor ela vai causando desespero. E aí, se eu faço uma falsa promessa para você, você vai aceitar qualquer coisa na vontade de melhorar. O problema não está em você aceitar, está em eu te oferecer não tendo o gabarito para poder te oferecer aquilo. E nós estamos falando de vida. Sim. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, quando a gente vê a doença degenerativa da coluna, se a gente não fizesse nada, o que você vinha percebendo? Está piorando. Então é 100% de certeza que ela está piorando se a gente não fizer nada. Então esse fato estatístico ele é importante para nós. Por quê? Quando eu vou indicar um tratamento cirúrgico, o que eu uso? Eu uso de todo esse conhecimento dos exames para mostrar, olha, eu tenho um nervo muito machucado, ele está apertado por uma hérnia calcificada, que não vai melhorar com remédio, ou seja, eu preciso tirar essa compressão. Com todo esse planejamento, a taxa potencial de complicação disso gira em torno de 1 a 2%, porque é uma cirurgia programada. Então, eu troco 100% de certeza de piora se eu não fizer nada, para 1 a 2% de taxa em potencial de complicação. Então, aí já justifica a gente fazer um tratamento cirúrgico. Quando eu entro na esfera minimamente invasiva, como é uma cirurgia endoscópica, isso cai para menos de 1%. Então, é onde eu começo a ter um pouco mais de esperança e de segurança dentro do trabalho. Só que, óbvio, mesmo o corte sendo de 1 milímetro, ou de 1 centímetro, perdão, a cirurgia que eu faço lá dentro é exatamente a mesma que eu fazia com corte maior. E isso a gente vê nas outras regiões do corpo. Então, eu tiro uma vesícula, eu tiro um apêndice de dentro da barriga, sem fazer aquele grande corte, mas eu tiro o mesmo órgão, por pequenos cortes por vídeo. E eu respeito o pós-operatório daquilo como tem que ser. Só que quando a gente opera a coluna, e aí eu vou pegar um exemplo do seu caso para a gente ilustrar isso,
Com a tecnologia que eu tenho hoje, eu não consigo ainda regenerar o nervo. E eu sempre falei isso com você. Que eu falei, olha, hoje a cirurgia me permite tirar o espinho que está apertando o nervo, aliviando a dor, para que esse nervo, sem aquela agressão do espinho, tente recuperar. Pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga, mas a única forma que eu tenho de tentar fazer ele recuperar é deixar de agredir. Óbvio que no início você ia ter dúvida, porque você passou por uma experiência ruim para trás. Só que aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente vai começando a ver que aquilo é real. Sim. Né? Olha, eu tenho um alívio de dor que vem se mantendo, e aí você vai começando a tomar vontades de retomar a vida. E aí, eu queria que você passasse para nós, como é que foi isso? Como é que foi aquele medo? Nossa, vou sair da cama, eu vou para subir a escada, eu vou tomar um banho, eu vou andar de carro, eu vou para casa, depois eu vou voltar para Linhares. Porque imagina, você passou uma experiência muito ruim para trás dentro de um hospital. Como é que foi isso? Assim, na verdade, a experiência maior foi de perceber como essas coisas pequenas, né, do dia a dia fazem diferença. Porque eu estava numa situação, estava em cima da cama lá, né? Então, e aí ainda em cima da cama e só em uma posição, não podia nem virar, o lar era só um lado, né? Tinha tudo isso, né? Então, para uma dificuldade tremenda para sair para tomar um banho, aí eu fazia isso, mas com dor o tempo todo. Para escovar os dentes, eu tinha que me apoiar com um braço na pia para poder suportar um pouco a dor, porque a dor era constante, ela não parava em nenhum minuto, né? Ela diminuía, né, por causa dos remédios, mas não parava. Aí parava um pouquinho para dar uma descansada no braço até. Então, as coisas assim que são muito simples, que a gente faz normalmente no dia, a gente nem pensa para fazer, né? E aí, assim, sair de uma cirurgia já, né, com essa possibilidade, né, já era uma alegria muito grande, né? Mas sim, eu ainda sempre, né, aquele temor, né, que será que eu não estou fazendo algo que vai me atrapalhar? Até quando eu voltei para a musculação, por indicação sua, né, agora, como é que eu vou achar tempo para tudo isso? Mas estou conseguindo, né, porque a indicação foi continuar com natação e pilates e ainda colocar a musculação. Na musculação mesmo, né, o instrutor lá falava sobre isso, né, porque a primeiro momento era isso, será que eu posso? Será que eu posso puxar esse peso? Será que não vai? Então você acaba tensionando um pouco mais, né, porque fica com medo. Mas assim, à medida que você vai ir bem acompanhado, como é o caso, né, então você já vai percebendo o que você pode fazer sem ter nenhum prejuízo, né? Então, assim, foi essa situação que eu estou aprendendo ainda, né? Eu ainda estou ainda. E vamos sempre, né? Quando eu me abaixo fazer uma coisa que tenho que ficar um pouquinho mais de tempo, eu já fico comigo. Será que eu não estou forçando um pouco mais a coluna? Tem que... Não, e o interessante é que, assim, quando a gente passa por uma experiência de dor ruim como essa, primeiro que você começa a dar valor a essas pequenas coisas. Isso é importante, porque, assim, quando a gente vai avaliar fases de funcionalidade, é exatamente essa a percepção que a gente tem. Eu quero que você consiga levantar da cama, que você consiga ir ao banheiro, fazer as suas necessidades, escovar o dente, tomar um banho, vestir sua roupa e tomar um café com a família. Então, essa é a minha primeira ideia. Estou conseguindo fazer isso? Eu vou conseguir sair de casa, dar uma volta, depois eu vou conseguir trabalhar. Então, assim, esses estágios eu não consigo passar por eles, eu preciso ir em cada um deles. E aí, quando eu vou entendendo o valor disso, é quando você fala, cara, eu não tinha posição para deitar para dormir. Então, essa é a primeira coisa.
Só que, além disso, a gente consegue perceber que aí é o brilhantismo da máquina humana, que ela não é nem um organismo frágil e nem um organismo resistente. Ela é um organismo que a gente chama de antifrágil. Por quê? Ela vai se adaptando. Então, por exemplo, se eu não uso uma estrutura muscular, eu vou perdendo ela. Então, o que eu falo? Olha, eu preciso fazer você fortalecer a estrutura lombar, por exemplo. Então, eu vou colocando exercícios direcionados para você chegar perto do limite. O que o seu organismo entende? Eu preciso ficar mais forte para aquele exercício, para aquela situação. Então, eu vou me tornando antifrágil. É onde a minha densidade óssea vai aumentando, é onde a minha massa muscular vai aumentando, é onde eu vou trabalhando com postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade e força. Por isso que o pilates e a musculação é importante. Uhum. Mas eu preciso de um condicionamento cardiovascular, é onde a natação é importante. Uhum. Porque qual é o problema? Como o organismo ele vai envelhecendo, é a carcaça que está envelhecendo, não a mente que está conectada nela. E aí, para o nível de potência de vida que você quer ter quanto personalidade, eu preciso de uma carcaça que aguente aquilo dali. Então, se você falar para mim, o meu prazer de vida é ficar na praça jogando dominó. Cara, só você ter uma cadeira legal que você fica ali. Como dizia meu avô, se você fizer isso, você não dura 10 anos, você vai morrer. Entendeu? Agora, para o nível de exigência do corpo, eu preciso ter essa preocupação constante de alimentação, de atividade física, de qualidade do sono, da bagagem de estresse que eu vou colocar naquele corpo, porque a ideia é, convém fazer? Porque vamos pegar que hoje você estivesse na igreja e alguém pedisse para você mexer aquela mesma mesa lá atrás que você mexeu. Aí vai ter uma vozinha lá na sua cabeça e fala bem assim, você fez isso a vida inteira, vai lá, faz mais uma vez. Uhum. Só que é onde entra o aprendizado. Você fala, cara, eu sei que eu já consegui fazer isso no passado, mas não convém eu fazer isso agora. Sim. Uhum. Isso é difícil. Uhum. Na verdade, assim, nesse contexto, né, inclusive da igreja, né, hoje é o contrário, né? Às vezes uma coisa muito simples que eu poderia fazer, sempre tem alguém, não pode deixar que eu faça. Mas, assim, o que eu quero ressaltar também, doutor, é a tranquilidade, né, que você me deu. Na verdade, quando eu cheguei no seu consultório, eu ainda, assim, como você mesmo me disse, né, o primeiro procedimento, ainda que não tenha logrado o êxito que a gente queria, mas ele, de alguma forma, me ajudou, né? Pelo menos eu consegui sair do hospital, da cama sim. e vir aqui. Mas assim, eu, por exemplo, naquela situação, eu fiquei o tempo todo, enquanto eu estava esperando para ser atendido, eu fiquei em pé, porque eu sabia que depois, chegando, eu ia ter que sentar um pouco, né? E como ainda era muito complicado eu ficar sentado, né? E aí, assim, a tranquilidade, né, que você me deu, que com a sua equipe, né, na hora da cirurgia, assim, foi assim, espetacular. O tratamento, não apenas para além da questão eh, da, da, da perícia no que estavam fazendo, né, na correção de tudo aquilo, mas o tratamento humano, né, de estar lá esperando e alguém, né, chamar pelo nome, me dizer, estou aqui só para dizer para você que eu vou estar na equipe, né? Uhum. Então, assim, isso faz toda a diferença, né? Eu me lembro naquele tempo, depois de ter vindo aqui e na espera até que a cirurgia saísse, porque de fato o plano, ele usou todo o tempo dele, foi só no dia mesmo, o último dia que estava vencendo, que no dia seguinte eu já teria que entrar na justiça, né? Porque eles já teriam que ter cedido, mas foi no dia, exatamente à tarde, que eles decidiram, que eles liberaram, né? Então, aquele período também, entre É o angustiante. contato com você até... E aí, quando eu entrei em contato com você, falando, será que não seria melhor ir para o hospital? E você me lembrou, falou, você já teve uma experiência ruim lá e tal.
Mas assim, acho que você acaba atuando um pouco como psicólogo também, né, nesses aspectos, porque era isso que faltava também, né, que eu tinha sentido falta antes, de um acompanhamento, de você saber, olha, tem alguém que está junto com você, vamos lá. Então, assim, eu sou muito grato, né, a você, a sua equipe, né, por tudo, a forma como tudo foi conduzido no período da cirurgia, no pós-operatório, quando recebi um outro médico da sua equipe lá e tal. Então, assim, o cuidado, né, dos profissionais com quem você trabalha, né, que você tem uma equipe que não pode ser fora daquilo ali, né? Então, Porque... tudo isso, assim, dá uma tranquilidade muito grande na gente. Mas o que acontece, Ebenezer, assim, lidar com dor já é difícil, tá? Porque o paciente ele já está fragilizado. E não é uma dor aguda, é uma dor que ela já vinha de um tempo, que piorou, somado com algumas experiências ruins. Então, assim, existe uma esfera neurocomportamental ruim. Então, assim, hoje, claro, a nossa ciência ela não é exata, infelizmente ela não é exata. Só que existem alguns critérios que fazem com que a gente tenha essa tranquilidade exatamente por quê? Porque ela é matemática, óbvio. Eu consegui nesse tempo me juntar a um time de peso, né? Então você teve a oportunidade de conhecer alguns, né, desses membros que fazem com que a guerra do dia a dia fique mais fácil, porque você tem mais gente junto com você. Exatamente porque quando você lida com uma estrutura neurológica que ela é sensível como um nervo, você tem que ter aquela segurança de mexer ali perto, descomprimir aquilo dali, restabelecer a função e ter algumas formas de garantir, inclusive, sucesso. Tanto é que uma ferramenta importante que a gente usa na maioria das vezes dos casos complexos que a gente opera a coluna é a monitorização intraoperatória. Ela é uma ferramenta que no ambulatório, quando a gente faz a eletroneuromiografia, é o exame que a gente usa para ver o nervo funcionando. Uhum. E a gente já tinha visto que o nervo não estava funcionando legal. Ele já estava com sinais importantes de sofrimento naquele lugar que a gente mexeu. Uhum. E aí, quando você começa a entender um pouco da doença, mesmo com dor, aquilo vai dando uma tranquilidade. Porque as coisas precisam ter nome. Então, quando eu cheguei para você, eu falei, olha, eu tenho um exame demonstrando que eu tenho um nervo que vai para a perna, naquela região da hérnia, que ele está gravemente machucado. Então, se ele está gravemente machucado, existem alguns estágios anteriores. É um nervo normal, levemente machucado, moderadamente machucado, gravemente machucado. Então, o que está grave, está grave. Então, eu sei que não é uma condição simples. E aí eu começo já a aceitar algumas coisas, porque, olha, a minha recuperação vai ser mais lenta. Pode ser que o nervo não recupere como deveria, porque demorou mais tempo. Então, assim, você vai tendo essa experiência de conhecimento dentro da dor e acaba que você vai entendendo que é possível sair do caos em cima disso. E aí é onde a gente conseguiu se entender. Então, assim, eu vejo que hoje a nossa conversa ela tem que começar quando a gente fala da cirurgia, nesse alinhamento de expectativa e inclui você entender o que está acontecendo. Uhum. Porque me incomodou muito quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, em 2011, 12, né, que foi nessa transição, que eu via pacientes que eram operados da coluna e que não sabiam sequer a doença que tinha e o que tinha sido feito. Aí eu falava, cara, não tem como funcionar, porque você não sabe nem o que foi feito em você. E aí, se você não sabe reproduzir nas suas palavras o que foi feito em você, você não vai saber seguir as orientações pós-operatórias. Você não vai conseguir hoje. Por quê? Eu lembro claramente que eu comentei com você que, na pior das hipóteses na nossa cirurgia, eu ia te aliviar a dor e o nervo ia ficar exatamente igual ele estava, porque eu não tinha capacidade de recuperar o nervo. E aí eu sempre falo isso para os pacientes, cara,
se na pior das hipóteses ficar desse jeito, tá bom para você? E aí isso é importante porque se o bom para você for só aquele Ebenezer com 20 anos de idade, cara, não dá. Por nada que eu consiga fazer, eu chego nisso. Milagre já dá mais é da outra minha esfera, área. é a sua esfera, exatamente, é a sua esfera, entendeu? Agora, o problema é que esse alinhamento faz com que você consiga ter segurança de seguir o pós. Porque qual é a questão? Estrategicamente, eu entrei no circuito em um dia, que foi o único dia que eu te operei. Todo o resto foi você seguindo o nosso planejamento estratégico. E aí, nisso, a nossa cirurgia foi no início de dezembro do ano passado. A gente passou boa parte de 2025 aí já. E hoje você está muito melhor do que você sempre esteve, mesmo antes da crise. Sim. Porque é onde você começa a perceber o grau de limitação que aquela hérnia lá atrás já te dava antes de outubro, antes da crise, que você vinha dando um jeitinho que é do corpo isso mesmo. Vai se adaptando. Você vai se adaptando. Porque como é um processo crônico, dá tempo de você ir se adaptando. E aí aquilo começa a parecer normal para você. E aí depois você começa a ver que não era normal. Claro, eu gostaria muito de ter te conhecido lá para trás? Sim, mas eu acredito que a gente se conhece no momento certo, entendeu? Mas eu vejo que, assim, hoje, o conceito minimamente invasivo de abordagem cirúrgica, ele tem que vir com essa ressignificação, porque senão não funciona. Então, assim, o grande ganho que você teve de controle de dor e funcionalidade, eu entrei como uma ferramenta, como um fermento, por exemplo. A massa é sua, foi você que fez ela deslanchar. Então, ter arrumado um tempo dentro da correria do dia a dia para encarar a musculação, o pilates e a natação como remédio. Porque é fácil eu procrastinar, é fácil arrumar um subterfúgio e falar, olha, já estou fazendo demais, ou, poxa, será que eu não vou me machucar? Entendeu? Agora, quando a gente vai ganhando essa funcionalidade, você entra numa esfera que você não quer voltar para trás mais. Porque você começa a se sentir mais forte. Não, é a questão de se entender responsável, né? É uma necessidade minha essa, né? Acho que essa é uma dificuldade hoje do mundo, né? É a questão da pessoa se implicar, entender que é com ele. Eu não estou fazendo isso, não é por você, não é por mim. Eu simplesmente estou seguindo uma orientação que eu percebi ser a melhor, e eu percebo muito claramente, né, quando, agora mesmo, recentemente, que eu tive que fazer uma cirurgia de catarata, né, por causa disso tive que parar, né, por um mês, né, então a gente sente claramente a diferença, né, começa a incomodar um pouquinho mais, né, e como eu tenho essa dificuldade, que é a dor que se alastra todo lado direito até o pé, né? Então a gente sente logo, só parou um pouquinho, você já começa a sentir. O corpo, então, a gente percebe da necessidade, né, de estar fazendo esse exercício, né? Ainda que seja uma coisa, assim, natação, na verdade, é o que eu faço com o maior prazer. Né? Eu realmente gosto muito. Né? As outras coisas não é que eu desgoste, mas eu faço por uma necessidade. Que precisa. Né? Mas o que eu acho, Ebenezer, que aí é exatamente esse grande divisor de águas que a gente tem que ter, que a vida dos adultos, principalmente de quem envelhece, tem coisa que a gente faz porque a gente gosta e tem coisa que a gente faz que precisa ser feito. E aí entra numa questão filosófica, religiosa, que é o corpo carne. Porque o que acontece? Se você, nessa sua experiência terrena, ganhou o presente de cuidar desse corpo aqui, que mesmo que você acredite ou não em reencarnação, que seja, esse corpo ele nunca mais vai existir. Ele vai virar pó um dia. Mas escolheram para você cuidar dele nesse momento. Se você não conseguir cuidar dele
de forma direito, Uhum. nada disso funciona. E aí, quando é que você começa a perceber isso? Exatamente quando você passa por um apuros desse. Entendeu? Porque há muito tempo atrás eu tive a experiência de ter uma paciente que ela me falou mais ou menos essa história, óbvio, na simplicidade das palavras dela, Uhum. que ela falou o seguinte, que o clique nela veio quando? Que ela falou, doutor, eu estava pensando exatamente sobre essa questão de cuidados, de atividade física, de alimentação, enfim. E ela falou, cara, se Jesus Cristo voltasse hoje e pedisse meu corpo emprestado, já que ele é filho do Pai que é dono de tudo, eu vou pedir o meu corpo emprestado, já que eu sou imagem e semelhança dele, para ele resolver uma tarefa, depois ele ia me devolver meu corpo. Eu ia ter orgulho de emprestar, eu ia ter vergonha. E aí ela falou, e olha aqui, cara, ela era uma senhora muito simples. Uhum. Eu achei isso de uma profundidade tão grande, Sim. que eu falei, cara, se você não for capaz de cuidar de você mesmo, na excelência que você acredita que é importante, Uhum. você não consegue atingir o máximo do seu potencial e você não consegue fazer o bem para o próximo, porque é uma transferência de energia. Sim. E aí é onde você começa a entender o que é performance. Então hoje eu imagino que você consiga ser um pai melhor do ponto de vista mecânico e motor, um marido melhor, um pastor melhor, uma pessoa melhor, porque você se sente mais forte mesmo sabendo que eu tenho alguma limitação. Sim. Mas eu tenho coisas que obrigatoriamente eu preciso fazer. Quando é que eu percebo? Quando eu deixo de fazer. Sim. Então hoje, quando eu paro de fazer o meu treinamento muscular, a carcaça sente. Sim. Um mês parado por conta da recuperação de uma cirurgia, parece que você nunca pisou numa academia. Entendeu? Então isso daí, só que o organismo ele vai respondendo. Eu acho que a beleza do envelhecer é isso, porque envelhecer é bom? Cara, fala, não é. Só é melhor que morrer cedo. Exatamente. Entendeu? A outra opção não é a melhor. Exato, não é melhor. Só que assim, pelo menos que a gente faça da melhor forma possível. Sim. E hoje não tem como se não for arregaçando as mangas e fazendo. Uhum. Porque hoje a gente delega um insucesso muito pro próximo. É o que você falou, cara, você tem que puxar a rédea para você. Sim. Então é você que vai entrar na piscina para nadar, é você que vai pro pilates, é você que vai para musculação. E o insucesso é fruto seu também. Foi você que deixou de fazer, ou foi você que se excedeu. Uhum. Entendeu? É diferente, por exemplo, se for para salvar uma vida. Então você está numa situação de vida ou morte. Aí você teve que executar um esforço motor que piorou a hérnia. Uhum. Cara, piorou, cara, você vai me ligar e falar, Daniel, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Nós vamos dar um jeito. Uhum. Agora, eu fiz alguma coisa porque eu não segui as orientações e deu um problema. Infelizmente, é questão de causa e efeito. Você construiu aquilo. Tem que arcar Entendeu? com as consequências. Exato. E aí hoje, quando a gente fala de doença da coluna, degenerativa principalmente, o paciente ele está junto com o médico no tratamento. É que durante muito tempo você falava, a responsabilidade do seu tratamento é minha, eu passo e você segue. Só que não é assim. Sim. Por quê? Se eu não tiver um conceito neurocomportamental, eu tenho que me preocupar com o que você faz da vida, com o que você faz em casa, com o que você deixa de fazer, com o que você cuida. Uhum. Por quê? A gente não vem com manual de funcionamento. Não vem com isso. Só que a gente, com os exames, eu consigo entender mais ou menos como é que funciona. Uhum. E aí a gente vai sabendo, olha só, eu posso isso, eu não posso isso, ou eu posso isso, mas convém fazer? Uhum. Que tem isso também. Sim. É interessante, assim, porque dá segurança para a gente, como paciente, você ter mais informação. Eu tenho observado isso no seu comportamento, tenho observado em outros colegas seus também de outras áreas, né? Eu não sei se isso é uma escola atual, mas assim, porque antigamente não era muito comum, né? Você ia, o médico falou o que você tinha que fazer e pronto, né?
Mas esse cuidado em explicar, em ser bem didático, inclusive, né? Meio professoral mesmo, explicar tudo para que o paciente entenda, eu particularmente, isso é uma coisa que me dá muita segurança, né? Mesmo que eu não consiga reproduzir isso depois para um outro, né? Do que foi dito, mas o fato de ter recebido essa orientação, essa explicação, ajuda bastante. Eu creio que tudo isso faz parte desse processo de cura. Não, e eu acho, porque assim, o que acontece hoje? Eu sou fã da tecnologia, é essa tecnologia, inclusive, que está criando essa oportunidade da gente criar esse espaço, compartilhar a história, isso está chegando a muita gente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente usa da tecnologia. Então, assim, hoje, infelizmente, não é todo mundo que sabe identificar o lastro da informação que ele está recebendo. Então, por exemplo, hoje, se você digita no Google dor na perna de difícil controle, você vai desde uma cãibra porque você esforçou de musculatura até um câncer. E aí você começa a ler aquilo, automaticamente o seu cérebro vai começar a identificar aquilo como sendo o problema dele. Você já tem um autodiagnóstico daquilo. Só que, infelizmente ou felizmente, né, a medicina, quando você lida com dor, ela é arte. É a arte de eu conversar, é a arte de eu ser um detetive, de eu juntar as peças, primeiro numa lógica que me convença, para depois te explicar o que está acontecendo. Por isso que, assim, precisa ser de fácil entendimento. Porque se for uma coisa muito mirabolante, você começa a falar, cara, será que isso é real? É onde a gente começa a separar o joio do trigo exatamente por quem é especialista e quem é falso especialista. Sim. Porque quando a gente lida com uma doença mecânica, você sente aquilo. Então, se eu chego para você e falo, olha só, eu não tenho posição para me mexer. Para dormir tá ruim, para sentar tá ruim. Ou seja, você sabe o que te causa dor e o que não te causa dor. Então, se eu começo a falar algumas coisas para você que não fazem sentido, cara, o mais importante é o que você está tendo como experiência neurosensorial. E aí, se a gente fala aquilo que você está sentindo e começa a fazer sentido, as suas barreiras vão diminuindo. Você fala, cara, realmente ele está me entendendo. E aí é onde essa experiência de cura vai começando, entendeu? Então, assim, se você for ver dentro da rede social, é uma galera um pouco mais velha que já está fazendo isso, que tem um pouco mais de experiência e entendeu de tecnologia. Porque o povo muito mais velho também é difícil entender de tecnologia. E o povo mais novo não tem a experiência necessária para aquilo. Mas eu vejo hoje que, assim, a quantidade excessiva de informação pode te prejudicar se você não souber o filtro. Sim. Então, hoje no consultório, o que eu vejo? Realmente, antigamente, o paciente vinha com uma queixa, o que eu falasse era um diagnóstico firmado e você levava aquele diagnóstico para casa. Hoje, o que acontece? Você pega o laudo do exame, você vai jogar no chat GPT ou uma outra inteligência artificial, ele vai te falar o que é, como é que trata, como é que recupera, que não sei o que. Você já vai saber muito daquilo e você vai vir conversar comigo. Aí a primeira coisa é, você vai ver se eu vou falar com você a mesma coisa que ele falou para você. Você vai para fazer uma avaliação do diagnóstico. Exatamente. E aí, eu vou ter que conseguir interpretar o exame, entender as suas dúvidas, saber o que daquilo é real, o que daquilo não é, porque aquilo é uma inteligência artificial, por exemplo. Só que isso, ele dá um pouco de trabalho. Não adianta eu chegar para você e falar, olha, eu sou detentor da verdade absoluta. Não é. Entendeu? Agora, quando você faz aquilo que você acredita que é o melhor, por isso que é mais fácil de convencer. Sim. E aí, um filtro que eu sempre uso
quando eu tenho casos complexos, e aí acaba que você vai fazendo muitos casos complexos, as pessoas mandam para você cada vez mais os casos complexos. Primeiro, a gente não tem uma receita de bolo para lidar com casos complexos, então é muito particular. Uhum. E o grande filtro que eu uso se fosse um ente querido meu, minha mãe, meu pai, eu faria a mesma cirurgia? Porque aí é onde você começa a pensar igual o restaurante. Eu sou o chefe de cozinha do restaurante. Eu como da comida do meu restaurante? E aí é onde você começa a ver os tipos e níveis de profissionais que tem. Sim. Entendeu? Por quê? Aquilo que você faria com outra pessoa e faria com alguém querido, e eu faria, por exemplo, com você, você começa a ver sinceridade, é onde aquilo te dá tranquilidade. E é nítido. Depois que você tem a experiência dos 2 pontos, você fala, cara, hoje eu não caio de novo naquilo. E a ideia nossa é exatamente essa, entendeu? Fazer com que as pessoas percebam que existem formas de eu identificar, mesmo na vigência da dor. Porque é na dor que eu consigo te vender qualquer coisa. Até uma garrafada mágica você compraria. É esse que é o problema, entendeu? E aí, quando a gente fala da doença da coluna, normalmente a gente quer um remédio para curar rápido, sem esforço. E essa é a pedra angular que mais vende. E aí, se eu pego você no desespero e te ofereço alguma coisa milagrosa, casou. Sim. Ah, mas vai durar 2, 3 dias, é o suficiente para eu ir para outro. Entendeu? É diferente, por exemplo, quando você tem um retorno, um acompanhamento, um contato, você sabe onde a equipe está. Por quê? Porque a equipe está ali. É o dia a dia daquilo dali. Entendeu? E como é para você, quando tem um caso muito complicado, esse é um desafio? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que assim, claro, vai chegar um momento que a gente não consegue resolver, tá? E eu confesso para você que assim, eu hoje tenho, né, eu estou exercendo a medicina desde 2006, então já vão para quase 20 anos. E aí, nesse tempo, eu já percebi que, primeiro, eu não preciso provar nada para ninguém. Então, essa é a primeira coisa. E aí, eu consegui identificar o que eu sei que eu sou bom, o que eu sei que eu sou mais ou menos, e o que eu sei que eu sou ruim. E eu não tenho problema nenhum de falar, olha só, fulano de tal é melhor do que eu em tal coisa, ou nesse momento tal técnica não é o melhor para esse problema, ou suponhamos que fosse no seu caso, eu acreditasse que a técnica endoscópica ela é boa, só que na minha mão, naquele momento, não fosse o melhor. Eu falaria, Ebenezer, olha só, eu acredito que a cirurgia endoscópica para você seja o melhor, mas eu vou te encaminhar para fulano de tal, que nesse momento faz melhor do que eu. Eu acho que isso é engrandecedor. Claro. Entendeu? Porque isso mostra que você está no jogo pro bem. Você reconhecer Exato. as limitações humanas, né? Entendeu? Então, assim, hoje eu vejo, e aí trabalhar em equipe é difícil, eu confesso que assim, a minha formação inteira ela foi uma formação individual, só que eu vi que para fazer melhor eu preciso de ter pessoas junto comigo, e acaba que você vai ter que começar a aprender a admirar pessoas que fazem diferente de você uma mesma tarefa e chegam no mesmo resultado bom. E aí quando você começa a ver isso daí, é onde você começa a saber, olha, fulano de tal é melhor do que eu nisso, e mesmo assim são todos bons, e aí é onde o jogo vai ficando um pouco melhor, e a gente vai conseguindo mudar, por exemplo, essa mentalidade aqui no Espírito Santo, que é a cirurgia da coluna, e aí eu vou usar um jargão popular que é o que a gente sempre ouve, não opera não que você vai ficar aleijado. E isso
Eu lembro quando eu era novo, eu fui o primeiro médico da família, e aquilo sempre me intrigou. Eu falei, cara, mas para que opera então? Você só vai ficar entrevado, vai ficar aleijado, e eram sempre termos que eu ouvia isso. E aí eu fui vendo, fui estudando, fui falando, cara, não é bem assim, entendeu? E hoje, com a tecnologia, a gente vem conseguindo reestabelecer qualidade de vida para muita gente. Porque qual é a ideia? Eu nunca cheguei e falei, eu vou mexer na sua doença degenerativa. Ela tá aí. Uhum. Eu falei, eu vou tirar um espinho da árvore que está te incomodando. Uhum. E aí aquele espinho é o suficiente para voltar à harmonia. Sim. E aí você vai tomar conta da harmonia que está aí. Sim. Isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Eu queria voltar uma... Você falou da sua paciente aí, Uhum. citou essa palavra muito bacana, né, a respeito de se Jesus pedisse socorro dela. É interessante isso, porque assim, a compreensão, né, que eu tenho do ponto de vista da Bíblia é que nós somos responsáveis por tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E aquilo é algo que eu estou tomando conta. Isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso corpo, né, que um dia a gente tem que devolver a ele, né? E a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É né? isso. O Senhor resolveu morar na gente. Né? Então, isso tem que trazer para nós um senso de responsabilidade maior, né? Que eu reconheço que às vezes não está. Né? Até, por exemplo, a alimentação. Então, tudo isso deveria ser pesado a partir dessa experiência. Né? Não é apenas o vício e tal, mas é também como é que eu me alimento. Né? O livre-arbítrio é uma habilidade difícil. É difícil. Por quê? Se você for ver, é muito mais fácil. Vamos pegar um exemplo de alimentação. Se eu coloco sua alimentação num pratinho e te entrego e você come sempre a mesma coisa, dificilmente você vai ter problema de alimentação. Só que você não está usando o seu livre-arbítrio. Sim, faz de O autonomia, difícil, né? exatamente, o difícil nosso é esse. É você puxar a responsabilidade e falar, cara, isso foi culpa minha. E aí eu uso uma analogia no consultório, que é assim, no momento que eu te conheci, a sua coluna tinha a sua idade, mais as suas escolhas de vida. E aí a somatória disso é uma fatura do cartão de crédito que com certeza você gastou mais porque você precisou de mim. Então, assim, tem coisas que, cara, são sequelas da vida, fazem parte da sua história. Uhum. E aí cabe a você saber se aquela nova oportunidade de vida que você teve sem dor, você vai cometer os mesmos erros ou você vai cometer novos erros. Porque cometer novos erros é viver. Uhum. Agora, cometer os mesmos erros, imagina. Suponhamos que a sua crise de dor lá em outubro tivesse acontecido porque você parou de fazer natação, parou de fazer atividade física, começou a ganhar peso e aquilo dali descompensou a doença da coluna e teve toda a sua trajetória. Aí eu chego para você e falo, meu amigo, eu preciso que você retome bons hábitos. Nós vamos precisar emagrecer, fortalecer, voltar à natação, enfim, voltar a bons hábitos que você sempre teve. Uhum. Aí você chega para mim e fala bem assim, não quero. Do ponto de vista matemático, não tem como eu ter um bom resultado. Uhum. É questão de merecimento. E aí é onde o paciente ele tem que entender que ele faz parte do processo. Sim. Entendeu? E aí é onde o jogo vai ficando mais palpável. Uhum. Ele passa da esfera metafísica para falar, cara, então eu tenho que me preocupar. A minha saúde da coluna depende do que eu como? Depende. Depende da atividade física? Depende. Depende da questão emocional? Depende. Uhum. Entendeu? Suponhamos que, sei lá, quando você era novo, você estava tomando conta, sei lá, de X pessoas. E aquilo gastava a sua energia muito. Cara, hoje você não vai poder tomar conta daquela mesma quantidade de pessoas. Uhum. Eu vou precisar que aquilo diminua. Ah, mas eu não consigo.
Vamos ter que dar um jeito. Porque senão eu vou colher as sequelas daquelas escolhas. Sim, com certeza. E quando a gente entende isso, vai ficando mais fácil de conversar. Não é difícil é difícil de engolir, mas é fácil de entender. Não, isso é, na verdade, qualquer área da vida, né? Você só consegue ajudar a pessoa que ela deixa que você ajude. Se a pessoa não aceita orientação, não faz o que deveria ser feito, não adianta, né? E isso é importante, Ebenezer, porque assim, nesse tempo, né, que eu tô nessa estrada lidando com dor, eu já fiquei muito chateado com pacientes que eu explicava o que ele tinha, eu sabia que ia dar problema, ele não seguia as orientações, dava o problema e ele voltava. E eu tinha que falar, cara, eu te avisei. Hoje isso não me angustia. Já me angustiou mais. Porque o problema é que depende do momento que você ouve aquilo. Porque dependendo do momento que você está da queda livre, vamos colocar assim, você não tem como me entender. Então, quando a gente fala de uma experiência de dor como você passou, imagina que você estivesse caindo de um poço e você vai chegar lá no fundo onde está escuro e tem lama. E você está gritando, falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se você estiver caindo e eu falar com você, pega a impulsão e pula, que eu estou aqui em cima para te pegar, você não vai conseguir me entender, porque você está caindo. Quando que você vai me entender? Quando você estiver lá no fundo. E aí, qual é o problema? Pessoas passam na nossa vida, às vezes estão em queda. E não vai entender. Mas você sabe o que vai acontecer? Por quê? Porque você passou por essas experiências. Então, tem hora que essa experiência de dor, ela vai te doutrinar para isso. Porque aí é onde você, lá no fundo, quando a gente se encontrou, você conseguia entender, olha, para sair, você precisa pegar a impulsão, pular, seguir. Você foi seguindo o comando e aí você conseguiu sair. E aí, isso também é deixar o livre-arbítrio da pessoa agir. Sim. Entendeu? Porque, assim, hoje, apesar de lidar cada vez com casos mais complexos, o consultório é troca de energia. Então, no início, eu atendia tipo 15 pacientes, no final do consultório eu estava assim, exaurido, porque aquilo me deixava tenso, que eu falava, cara, vai dar problema, você vai perder o movimento da perna, você tem que seguir. E às vezes a pessoa não estava no momento de... Óbvio, eu era mais novo, não tinha a maturidade que tem hoje. Só que depois você começa a ficar mais velho e vai começando a ver esses resultados. E aí eu vejo no consultório aquilo, eu vejo que vai dar problema, mas aquilo não me angustia tanto. Porque eu estou respeitando a pessoa para ela ver o mundo com os olhos dela, não com os meus olhos. Eu acho que quando eu me virei essa chave, ficou mais fácil. Sim. Porque aí é onde você deixa o fluxo natural das coisas acontecerem. Mas é difícil. Não imagino. É porque você não toma para você, né? A gente tem que saber a nossa limitação também em todos os aspectos, né? Quando você orienta alguém, o seu papel é esse, né? É de orientar e de mostrar. Agora, se a pessoa vai seguir ou não, é uma função dela, né? Eu sei que é angustiante porque a gente às vezes está vendo, né? Você está vendo ali na frente, você já sabe o que vai acontecer, mas infelizmente, né? Há situações em que a pessoa tem que aprender acontecendo com ela. É por isso que, por exemplo, quando a gente fala da cirurgia minimamente invasiva, imagina, o corte é praticamente imperceptível, você sai com um curativo, que um band-aid você coloca em cima praticamente. Se você não entender o pós-operatório que precisa ser feito, e você esquecer, e é normal quando você tem um alívio muito grande da dor, o cérebro já faz isso de propósito, faz você esquecer aquela experiência para trás. E aí você começa a se testar. Isso é o maior perigo que a gente tem, é o teste. Porque a maioria dos acidentes pós-operatórios que a gente
que a gente observa não é fazendo fisioterapia, não é fazendo pilates, não é fazendo musculação, não é fazendo natação, muito pelo contrário. É você sozinho. Porque qual é o problema? Você vai ser o seu juiz. E aí você vai parar quando? Ou quando tiver dor, ou quando tiver acontecido algum acidente. Sim. E aí é onde a gente vai começando a entender que, por exemplo, se você não entender perfeitamente qual é o plano de voo do procedimento, da cirurgia, você às vezes coloca a carroça na frente dos bois e aí perde tudo. Sim. Entendeu? Isso é muito interessante, porque até uma orientação sua que eu procurei seguir também. Por exemplo, a natação, como eu já fazia há muito tempo, na verdade eu já estava sem instrutor, né? Eu tinha um instrutor por minha opção, eu pedi a ele para fazer o meu plano só de aula, né? Daquela semana e tal. Mas assim, era eu que administrava a situação. E ter voltado com a instrução ali presente, né, foi uma segurança, né? Ele está ali, ele sabe o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, né? E se eu sinto alguma coisa, eu já falo para ele, né? Então deixa, não faz isso, né? Porque realmente é essa a tendência, né? A gente ir além do que pode, na verdade, né? E só parar quando dá problema. E uma outra coisa que eu acho interessante, ter alguém olhando por você naquele momento. Por quê? Quando você vai ficando adulto e mais velho, você vai sendo responsável por outros. Uhum. Eu imagino que na sua vida isso aconteceu. Uhum. Só que quem é que cuida do Ebenezer? Qual é aquele momento que você fala, cara, eu preciso ser cuidado por alguém? Que precisa existir, qualquer máquina precisa disso. Uhum. E aí, por exemplo, eu vou falar do meu exemplo. Hoje eu oriento os treinamentos musculares, converso com vários personagens da Grande Vitória inteira. Não sou educador físico, mas eu tenho um conhecimento de treinamento muscular voltado porque a gente precisa para adaptar as coisas. Uhum. Eu não posso treinar sozinho. Toda vez que eu treino sozinho eu faço besteira. Por quê? Porque você perde o filtro. Uhum. Então, quando eu estou aqui em Vila Velha, tem um personal que me treina. Quando eu estou na Serra, tem um personal que me treina. Exatamente porque eu preciso de alguém, porque naquele momento eu vou me desconectar. Eu falo, olha só, eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo. Eu preciso seguir a voz de comando de alguém. E isso é importante, você permitir que seja cuidado. Uhum. E aí alguém vai estudar para aquilo dali. Então, o professor da natação, ele sabe aqueles princípios. Por quê? Você fala, natação não dá problema? Cara, nada errado para você ver. Entendeu? Sim. Então, óbvio, é igual quando você fala assim, eu nunca nadei na vida. Você vai nadar onde? No mar aberto. Pedir para dar problema. Uhum. Entendeu? Então, isso daí é onde a gente Pra quem vai... já sabe, já é difícil, exatamente. Eu, na verdade, prefiro... Eu gosto muito de nadar, mas não gosto de ir na piscina, que eu sei onde começa, onde termina. Exatamente, entendeu? Então, assim, hoje, quando a gente começa a entender esse jogo da vida, que é de escolhas, vai ter hora que você vai conseguir avançar, vai ter hora que você vai conseguir parar de forma mais consciente, fica mais fácil. Óbvio, a gente teve que se encontrar para ter exatamente até esse momento aqui num contexto de dor lá atrás. Sim. Entendeu? Só que dali para frente a gente conseguiu fazer muitas coisas. Uhum. Tanto é que, por exemplo, eu consegui te ajudar, a gente já conseguiu ajudar outras pessoas, porque você já me encaminhou outras pessoas com problemas parecidos. E aí essa corrente do bem é legal. Uhum. Porque, óbvio, eu não vou conseguir mudar a vida de todo mundo, você não vai conseguir mudar a vida de todo mundo. A gente não veio aqui para isso. Mas, de todo mundo que a gente entrou em contato, você tem que fazer a diferença para alguma coisa. Sim. Que pode ser para o bem ou para o mal. Então, a gente conseguindo fazer a diferença para o bem, já valeu. Com certeza. Já valeu. É o que se espera, né?
de nós, né? Eu acho que é o que tem a regra máxima do relacionamento diz isso, né? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você, né? E isso é Jesus quem diz E também. está faltando isso, né? Nos dias de Exato, hoje acho que está faltando. é você se colocar no lugar do outro, né? A tal empatia, né? Se você se colocar na condição do outro, você, né, consegue melhorar muito, né, os seus relacionamentos e se torna uma pessoa assim que influencia para o bem, né? Eu acho que esse deve ser o nosso papel, né? Meu Isso. amigo, é sempre um prazer conversar com você. Se deixar, nós vamos ficar aqui conversando até, tá? Porque acaba que isso aqui é um bate-papo, Sim. né? Que a gente vem compartilhando um pouco da história de vida, dos nossos pensamentos de vida. Saiba que, com certeza, em outros momentos a gente vai se encontrar novamente aqui ou em outras aparições nossas. Mas eu queria, Benézia, que você deixasse um pensamento final para quem está passando ou conhece alguém que está passando por essa trajetória. Para a gente tentar, vamos colocar, encurtar o sofrimento que essa pessoa passou comparando com a sua história. Uhum. Tá. Fala ali. Aqui, ó. O que eu gostaria de deixar é o seguinte: a gente precisa ter a capacidade de escutar o nosso corpo, de perceber quando as situações estão ocorrendo e que precisam de uma orientação. E quando isso acontecer, então, não ficar esperando, né? Procurar a pessoa certa que pode ajudar. No caso de questão física, então, procurar um profissional competente, em quem você tenha confiança, bem indicado, para que você possa resolver a situação. E se há uma situação de dor, especialmente, né? Então, é preciso entender que essa não precisa ser a história da nossa vida, né? A gente pode sentir dor hoje, mas daqui a pouco se resolve, se você procurar a pessoa certa para isso, né? E não ficar tentando resolver a questão por si mesmo, né? Acreditando naqueles videozinhos que a gente recebe, achando que isso, né, vai resolver tudo, no chá, não sei o quê, né? Acreditando em situações de que está todo mundo contra você e você não deve acreditar, então, em outras pessoas, a não ser naquele que te falou, né, sem maior conhecimento, mas procurar a pessoa certa, né, que possa ajudar você. E se você está sentindo uma dor, uma dificuldade, saiba que é possível vencer isso, é possível passar por isso, resolver, para que você tenha uma vida melhor daqui a pouco, e é no que nós acreditamos. Meu amigo, muito obrigado, tá? Eu que É um agradeço, grande todo o prazer. acompanhamento Que seu. isso, é um prazer. E, gente, se esse vídeo fez sentido para você, ficou com a gente aqui até agora, deixa seu comentário aqui com a gente. Se você não conhece o nosso trabalho ainda, siga a gente nas redes sociais, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque a ideia é exatamente a gente difundir o conteúdo de qualidade para a gente mudar ou tentar mudar a trajetória da vida das pessoas que querem realmente mudança. Tá? Então, hoje a gente está contando um pouquinho da história do Ebenezer, nós já tivemos outros pacientes, daqui a pouco pode ser inclusive a sua. Então, deixa seu comentário aqui e até o nosso próximo encontro.